Boa noite, igreja. Um prazer estar aqui mais uma vez na igreja da gente, sempre muito bom, né? Obrigado, Diego. Mais que uma canção, foi uma oração, viu? Muito obrigado. A você que nos assiste, sejam muito bem-vindos. É hora de pegar a Bíblia. Domingo é um dia de estudarmos a Palavra de Deus e buscarmos entendimento dela. E nós só podemos fazer isso pedindo uma bênção inicial da presença do Espírito Santo de Deus, apesar de Ronald já ter orado, eu vou erguer mais uma oração. Pai Santo, aqui está a Tua palavra aberta. Esse é o momento, Senhor, em que te pedimos a influência do Espírito Santo através da minha voz, que a Tua palavra seja entendida e compreendida por todos que estão aqui na igreja e por aqueles que em algum momento estarão assistindo em outros tempos por causa da gravação pela internet. Nós te agradecemos a Tua presença. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que o inimigo de nossas almas não descansa e o grupo que ele prefere atingir sempre é a família. E não é à toa que o slogan dessa igreja, a família que acolhe, é bem propício para o momento em que nós estamos vivendo. Todas as quartas-feiras, aqui também estamos tendo culto da família. Quarta-feira agora, a Darleide Alves foi a convidada especial para estar aqui conosco. E hoje eu quero falar um pouco do que eu gosto, que é de família, que foi por causa de um membro da minha família que nós viemos aqui para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O título escolhido para essa mensagem é O que nos une é mais forte do que o que nos separa. Peço para você abrir, para nós fazermos uma introdução, no livro de Mateus, capítulo 12, 25, no meu diz assim, aqui Jesus estava falando dos fariseus, né? E ele diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Família é, como diz o Rui Barbosa, é a célula máter da sociedade, né? Ali tudo se começa, tudo se termina, tudo acontece, tudo frutifica ou não, dependendo de como essa família é conduzida e por quem ela está sendo conduzida. Quando nós pensamos nisso, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e começamos a trazer um texto para ele ser estudado, ele precisa estar ligado ou coligado a outros textos. O que nós vamos estudar está ligado a Mateus e está ligado também à primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ora, se alguém não tem cuidado, presta atenção nesse versículo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Muitas vezes gostamos de cuidar mais das casas dos outros do que da nossa própria casa. Quando nós observarmos que isso está ficando distante, muito das nossas rédeas, do nosso comando, isso eu digo no caso dos homens, e no caso de mulheres também, que hoje são aquelas que tomam conta dos seus lares, né? Deveríamos prestar mais atenção, primeiro para o que está dentro, como Paulo está falando ali, e cuidarmos mais da nossa família. Aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como outras, nós possuímos os anciões, os homens que estão abaixo do pastor, seriam os auxiliares do pastor, que estamos aqui também para cuidar dessas famílias que estão hoje na Igreja Adventista, para assisti-las. Então você que está aqui, você que está nos ouvindo e é desta igreja, nos procure. Aquele ancião que talvez você tenha uma maior afinidade, ou o próprio pastor, quando houver algum problema com você e na sua família, que necessite de uma intervenção espiritual, de uma oração, de uma visita, estamos aqui também para isso. Dito isso, eu gostaria que você agora abrisse na nossa mensagem que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Interessante dizer que tudo que está na Bíblia, exatamente tudo que está na Bíblia, foi escolhido para estar aqui. João, no capítulo 21, se eu não me engano, 21, capítulo 25, ele fala que se todos os feitos de Jesus fossem escritos em livros, nem no mundo inteiro caberia esses livros que seriam então escritos. Então, se essa mensagem que nós vamos ler agora aqui, 2 Reis, capítulo 4, foi escolhida para estar aqui, é porque ela tem uma importância muito grande. Não é apenas uma história simples, e nós vamos desvendar, esse é o papel de quem prepara uma pregação, assim como
o advogado é o operador do direito, está ali para aprontar o direito para que você possa entender, quem também abre a palavra de Deus tem essa obrigação de operar esse material para que você entenda melhor. Na minha Bíblia diz assim, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 1 em diante. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu, não há mais... Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Interessante que nós vemos aqui alguns pontos a serem discutidos para nós entendermos essa história. Como eu disse, não está aqui por acaso. Parece ser uma história simples, mas nós precisamos entender nessa história que todas as vezes que Deus pede alguma coisa para você, Ele responderá a você pela sua servidão a Ele, ou a você, ou aos seus filhos. Ainda conversava há pouco com o Ronald, né? Tem um pastor lá do Novo Tempo que ele diz assim, o que acontece com os teus filhos hoje são bênçãos pela sua fidelidade ao Senhor. Então a fidelidade dos pais ao Senhor traz bênçãos para os seus filhos. Não esperem elas para você, mas esperem para os teus filhos, e elas virão inevitavelmente. Nós vemos aqui pessoas que pregam, pessoas que louvam, com seus filhos chegando agora para o louvor, o Kevin chegando aqui para... Brian, desculpa, Brian. É que nós estávamos falando do Kevin agora há pouco, por isso me falhou. O Brian estava aqui à frente agora, fazendo uma oração. Curta, bela e direta. Isso vive aos pés do Senhor. São bênçãos da fidelidade do Ronald e da Vivian. Louvado seja o Senhor por isso. Mas na nossa história, primeiro ponto, esta mulher era esposa de um dos discípulos de Eliseu, porque ela diz assim, meu marido, teu servo. Segundo ponto, ela relata que o marido morreu. Agora, portanto, ela estava viúva. Mas havia um agravante. Tinham 2 crianças agora. E naquele tempo, a condição de viúva já não era fácil. Era renegada, era deixada de lado. E ainda com 2 filhos para criar, era pior ainda. E eram tenros ainda. Terceiro ponto muito importante. Seu marido era temente ao Senhor. Portanto, ele seguia a Torá, o livro das leis. Ele conhecia a Bíblia que nós conhecemos aqui. Ele seguia a Bíblia. Ele faz tudo para acompanhar o que a Bíblia diz. Ele luta para vencer alguns desejos pessoais, carnais, individuais, para não cair em tentação e em pecado. Ele era esse homem aqui. Mas é interessante que essa dívida não era uma dívida perdulária, ou seja, ela não foi feita porque ele era esbanjador, gastador, vou colocar o som no carro e coloca do melhor, e a roda era 15, agora ele quer 17. Não era nada disso, não. Ele era um homem contido. Lembra do princípio da história? Temente a Deus, conhecedor da Torá, seguidor de Eliseu. Ele não era um esbanjador. Mas esse gasto que ele fez foi para alimentar e sustentar os profetas que ele havia escondido. E aqui nós vamos ter uma explicação, o porquê que ela diz assim na expressão, meu marido, mas teu servo. Não era ninguém que Eliseu desconhecia. Ele sabia quem era aquela pessoa. E essa dívida não foi por descuido. E aqui a gente entra num estudo muito interessante. Essa dívida foi feita pela mão do Senhor. Ele constituiu essa dívida porque Deus disse para ele fazer algo.
e ele obedeceu. Você sabe quem era esse rapaz aqui? A literatura judaica tem um livro que chama-se Targum, que é uma tradução do aramaico para o hebraico. Quando o povo, antes de ser levado para a Babilônia, eles falavam o hebraico. Quando eles foram levados para a Babilônia, aqueles 70 anos que eles ficaram lá, eles aprenderam agora o aramaico. Então, a primeira turma que foi, e as que nasceram o seguinte, só conheciam agora o aramaico. Eles não conheciam mais as histórias anteriores que haviam acontecido. Então, os judeus se juntaram e de tradução oral passou agora para a tradução escrita. E eles, então, fizeram o Targum. E nesse Targum, o que diz? Que esse esposo dessa senhora era Obadias. Lembra do Obadias que escondeu aqueles 100 profetas de Jesus quando Jezabel queria matar a todos eles? Por quê? Porque Elias tinha matado todos os sacerdotes de Jezabel. E aí Obadias vai e esconde esses 100 homens. Ele esconde de 50 em 50 e ele alimenta esse povo com pão e com água. Interessante que ele estava dentro dos 7.000 que não se curvaram a Baal. Isso você vai encontrar lá em 1 Reis, capítulo 18, 13. Porque quando ela fala assim, que vem aquela fala dela, né? E tu sabes que ele temia ao Senhor. Flávio Josefo é um historiador do primeiro século. E ele, no seu livro A Vida dos Hebreus, uma coisa dessa altura, assim, um absurdo o tamanho do livro dele, ele certifica, ou seja, ele retifica, né? Ou ele ratifica, acho que ele ratifica, né? Ele ratifica essa Targum aqui, esse livro Targum, dizendo que, de fato, essa pessoa era o Obadias. Mas, enfim, chegou o credor que exigia agora as crianças para levá-lo como escravo, até que a dívida fosse paga. Interessante que Levítico capítulo 25, que fala sobre leis, não se permitia que se levassem pessoas, seriam seus compatriotas, como escravos, a não ser os jornaleiros que poderiam ser levados. Então aqui me diz que esse homem estava usurpando o direito que ele tinha como credor, porque ele não podia levar essas crianças como escravos. Ele podia levar para trabalhar até que o ano do jubileu chegasse. Quem já leu aí o ano do jubileu sabe. São 49 anos, ou seja, 7 frações de 7, até chegar o ano do jubileu, onde todas as terras eram devolvidas para o seu principal dono. Mais de 7 em 7 anos, as dívidas como essa poderiam ser sanadas. Terminou o 7º ano, ele não pagaria mais. Mas isso me diz que essa pessoa que estava nessa dívida era possivelmente um homem que não fosse da linhagem judaica. Por quê? Quando nós vamos lá em Êxodo capítulo 22, versículo 22 e 25, ele fala sobre as leis civis. Vamos lá. Êxodo 22 diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu os ouvirei o clamor. E não foi o que ela fez? Ela não clamou e ela não foi ouvida? Foi isso que aconteceu. Só que talvez ele não tivesse esse conhecimento, né? Porque ele estava fustigando ela para levar as crianças dela, né? O desenho é muito claro. Mesmo nós, aqui na igreja hoje, você que me assiste em algum momento, é muito claro. Nós somos tementes a Deus, acredito que todos aqui batizados, quem não está, está se aprontando, glória a Deus por isso. A família está se aprontando. Mas nós corremos esse risco de errarmos. Como ela, como o marido errou, temente a Deus, estudante da Torá, vai pegar um dinheiro emprestado, era para serviço do Senhor, era para o serviço do Senhor, o Senhor vai abençoar, e a gente vai ver na sequência com relação à botija de azeite. Mas nós também podemos errar aqui. Nós podemos errar com a família, nós podemos errar com a igreja, com amigos do trabalho, nós podemos errar. E quando nós errarmos, nós precisamos fazer como essa mulher fez. Procurar a Deus, orar a Deus, buscar a orientação de Deus, para que Ele nos oriente através do Espírito Santo de Deus, o qual nós invocamos aqui no início das nossas orações, para que esteja aqui presente e nos traga entendimento dessa palavra que está sendo exposta. Ele vai nos guiar por caminhos corretos. Pode não ser como você quer, mas é como Ele quer. Como precisa ser do jeito dele.
essa história poderia ter sido resolvida quando o marido estava vivo. E por que ela não foi resolvida? Por que esse credor não levou ele como escravo, então? Porque tivesse medo de Eliseu. Afinal de contas, esse rapaz era um servo de Eliseu, e o Eliseu era um profeta do Senhor. Por medo espiritual de alguma coisa que acontecesse com ele não levou. Mas ele queria as crianças. Agora perceba que no versículo 2 é interessante, olha lá. Ele diz assim, né? Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Parece que ele foi pego de surpresa, né? O que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. Como assim? Olha, me diz o que você tem na sua casa, vamos avaliar tudo que você tem lá, para a gente ver se dá para pagar a dívida que você tem com esse credor. Mas em seguida, ela diz assim, e ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora eu acho que complicou. Porque ele pensou, o que eu vou fazer agora? Porque ela já tinha, por sua vez, colocado uma situação difícil para ele. A tua serva, ela se colocou no lugar do próprio marido. Então, se Eliseu tinha uma responsabilidade sobre o marido, agora Eliseu teria uma responsabilidade sobre ela. Porque ela diz, a tua serva. Com certa dependência dele, ela mostra a dependência dele, né? E pedindo para ele uma solução. Vemos aqui nessa passagem uma família passando dificuldades. Eu trouxe isso aqui como uma representação, porque é exatamente desse tanto, menos de 200 ml, que era a botija que ela tinha de azeite. Um azeite apenas para a unção do corpo, mas nada ela tinha na casa dela. Isso dizia o tamanho da pobreza dessa família. Uma viúva deixada pelo marido, podendo perder os filhos, e um credor disposto a receber o seu dinheiro. O profeta aqui então instrui ela como proceder. Primeiro reconheça sua condição, depois se humilhe na presença dos seus vizinhos, pois eles precisavam saber o que havia acontecido ali. Assim a sua dívida seria restaurada, e o Deus do qual ela servia seria mostrado através desse milagre. Porque o credor, quando foi à casa dela, por algumas vezes, a vizinhança toda soube o que tinha acontecido. Porque é fácil, um lugarejo pequeno, todo mundo sabia. E quando Eliseu dá essa orientação para ela, é para que aquela vizinhança que viu aquilo, visse também o milagre e o Deus a qual ela servia, o que tinha feito para livrar o marido, o nome do marido, que estava ali naquela cidade. Você já passou por isso alguma vez? Está passando por uma situação difícil, alguém dizer para você assim, está vendo se é adventista? Continua aí guardando o teu sábado. E aparece um monte de serviço, você está desempregado, e muitos deles é para você trabalhar no sábado, e diz assim, olha, o que tem um dia só na semana? Já passou por isso? Já passou por você estar na casa da sua mãe, sentado à mesa, e aí ela tira do forno um leitãozinho, e põe em cima da mesa, e fala para você assim, você não pode, eu posso. E se você for ter que começar ali um estudo bíblico, fica difícil, não fica? Isso já aconteceu comigo. De levar a minha mãe para almoçar, no Dia das Mães, em São José, num restaurante grande que ela gosta de ir, e tem muito aquele pururuquinha, né? E ela colocar no prato, eu falei, mamãe, você sabe, filho, fica tranquilo. Você não pode, eu posso. Eu falei, puxa vida. Então, eu acredito que a gente já tenha passado, nós aqui, por algumas coisas desse gênero. Com ela não seria diferente. Está passando fome? Está na situação que está? O teu marido está devendo dinheiro porque ele comprou pão, porque ele buscou água, comprou água para levar para os profetas que ele quis salvar. Agora vai levar os teus filhos mesmo. E quando ela busca Eliseu, ele diz para ela, olha, se humilha, e as coisas vão dar certo. A obediência à palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A viúva e os seus filhos obedeceram ao profeta. Isso é muito importante. A viúva e os seus filhos. Havia comunhão entre mãe e filhos, filhos e mãe. E isso é importante. Nós que somos pais, no meu caso já sou avô, é importante que os nossos netos, que os nossos filhos nos vejam orando. É ensinamento. É ensinamento.
Porque isso diz quem é você dentro de casa. E ela fez isso com as suas crianças. Salmo 68, versículo 5 diz: Deus cuida das viúvas e dos órfãos. O ponto seguinte seria a comunhão. E esse é um ponto importante com Deus. Que ela diz assim, ele diz, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Isso lembra alguma coisa? Lembra Mateus 6,6, quando o Senhor ensina? Diz assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai em secreto e ora. Não tem uma relação? Todas as vezes que precisamos falar com Deus, temos que estar num lugar quieto, silencioso, respeitoso. Você vai, se ajoelha, ora, clama, expõe o teu pedido, se arrepende se for necessário, confessa se for necessário com Deus. Para que as coisas tomem um caminho na sua vida, né? Mesmo com a perda do marido, essa viúva não desistiu e foi buscar ajuda através do profeta. Seus filhos também. Entraram em casa, fecharam a porta, oraram ao Senhor, e aí o milagre começa a acontecer. O nome limpo, irmão, meu irmão, minha irmã, você que me ouve em algum momento, o nome limpo, nova tradução da linguagem de hoje, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz assim, o nome limpo vale mais que o perfume mais caro. Era tudo o que ela queria, limpar o nome do marido, porque repercutiria nela e repercutiria nos filhos. O nome limpo é muito importante. Era tudo o que essa mulher queria fazer. Eu anotei aqui, comentário adventista, volume 2, página 956, diz assim, Deus não pode dar mais quando o ser humano não está preparado para receber. O óleo enviado por milagre continuou fluindo enquanto ela tivesse vasilhas vazias para recebê-lo. Nunca somos limitados em Deus ou nas riquezas de sua graça. Toda a nossa estreiteza está em nós mesmos. E a nossa fé que falha, não a sua promessa. Ele dá mais do que pedimos. Se houvesse mais vasos, haveria suficiência em Deus para enchê-los. Muitas vezes limitamos Deus por nossa pouca fé em nossos feitos. Aqui tem alguns ensinamentos bastante interessantes. A gente gosta de limitar Deus às vezes, né? Botar numa caixinha, né? A gente acha que Ele não vai resolver. Eu digo por experiência. Tudo que eu estou dizendo aqui é porque em algum momento eu já vivi isso. De você ver Deus agindo e você imaginar que poderia ser de uma forma diferente aquela ação. Se fosse da forma que eu imaginei que tivesse que ser, daria errado. Por muito tempo eu fiquei na estrada dirigindo. Tinha ônibus, ia para a faculdade, levava alunos. E por muitas vezes eu vi a mão do Senhor me livrando. Eu nunca tive um acidente. Nunca tive um acidente. Mas eu fui seguir a vontade do Senhor, quando fui chamado para trabalhar na Rede Novo Tempo de televisão. Estou lá há 2 anos. E há uns 20 dias atrás, mais ou menos, tenho paixão pela Bíblia, trabalho num departamento maravilhoso na Novo Tempo, sou conselheiro espiritual no Novo Tempo, tiro dúvidas de pessoas do Brasil todo, de diversas denominações. É maravilhoso trabalhar lá. E há uns 20 dias, mais ou menos, eu fui fazer um ecocardiograma em São José dos Campos. Eu tinha uma SUV, uma iX35. Saí aqui pelo frango assado, e perto do frango assado aconteceu algo que eu não consigo explicar até agora. Eu sei que eu tinha desviado de um carro e fui entrar na frente desse carro, para poder seguir a minha viagem. E quando fui fazer isso, esse carro acelerou e não permitiu que eu entrasse nesse espaço. E eu me perdi e fui para o acostamento, bati o carro e o carro deu PT. Destruiu o carro. Comigo não aconteceu absolutamente nada. Por que eu falo isso para vocês? Eu dirijo há 45 anos. Tudo que você pode imaginar que tenha motor, eu já dirigi. E 90 por hora, talvez, eu estava. E ter acontecido isso comigo, sabe que você fica remoendo aquilo, remoendo, buscando no Senhor explicação. E aí, quando eu entrei em contato com uma das pessoas que parou, que era um rapaz de um caminhão, que parou ali, perguntando para ele o que tinha acontecido. Ele falou, olha, talvez você estivesse no telefone. Não estava. Ele falou, olha, difícil você estar com sono, porque era muito de manhã ali, 8 e pouco. O sol, talvez. Não foi nada disso.
E aí nós começamos a construir o que foi que aconteceu, eu com ele. E eu tive a nítida visão de um anjo, não sei. O meu carro foi tirado como uma folha de papel, assim, olha. Porque a carreta estava logo na frente, né? Porque tinha o carro, eu e uma carreta. Eu ia entrar embaixo da carreta e naquele exato momento o meu carro saiu para o acostamento como um papel, algo impressionante. Então bati na guia, estourou os airbags, o carro deu talvez umas 4 ou 5 rodadas, não sei, e parou na frente do caminhão. O caminhão parou exatamente 1 metro de mim, freando. Era uma carreta de 3 eixos. E aí você pergunta, quando eu estava lá fora, por que essas coisas não aconteciam? E agora que eu venho e me predisponho a seguir o que o Senhor disse, vá para Novo Tempo. Vá trabalhar no Novo Tempo. Até hoje, pessoas da Novo Tempo, amigos meus, não entendem o porquê que eu tive que ir para lá. Foi um chamado do Senhor para eu ir para lá. Mas o homem sempre pensa nas finanças, nos seus ganhos. E o que eu ganho hoje lá é infinitamente menor do que eu ganhava antes. Mas o problema não está no dinheiro, está em cumprir o assim do Senhor. Tudo que eu tenho não foi Ele que me deu? Como é que agora Ele me pede para eu fazer algo e eu digo, não, Senhor, eu vou continuar fazendo isso aqui, que eu estava fazendo? Não. Obediência. Obediência e obediência. Ela faz toda a diferença. Quando o Senhor te pedir algo, faça. É fácil? Não. Não é fácil. Você briga com Ele todo dia. Mas ao chegar à última vasilha, não havendo mais nenhuma para encher, a mulher foi ao profeta e informou o ocorrido. Aqui vem uma lição muito boa. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Primeiro, paga a tua dívida. Um ensino sobre honestidade. E depois, tu e teus filhos vivei do resto. Isso é uma prova que os seus filhos eram ainda crianças. Não tinham idade para cuidar da mãe. Então esse resto ia ser até quando eles tivessem idade, para agora custearem a mãe. Você vê que os detalhes formam toda uma história que a gente está conversando aqui? Agora eu queria passar para vocês, eu falei para o Elino que eu não sabia se ia colocar ou não, mas eu vou colocar. Elino, você pode botar no telão? Por gentileza. Aqui é eu e minha esposa, muitos de vocês conhecem ela. E aqui isso aí aconteceu em novembro de 2022. Esse é o aeroporto de Delhi, na Índia. Nós estivemos lá. Aqui já representa, eu acho que é aqui que aperta, né? Aqui logo de cara você vê as representações de todos os deuses que a Índia possui, né? São 560 mil. Pouco, né? Aqui para você ter uma ideia, isso é numa das estações de trem, nós viajamos mais de 3.500 quilômetros de trem na Índia. Conhecemos tudo. O lado pobre, o lado rico, a Índia populosa, conhecemos tudo. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, ainda tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Territorialmente menor do que o Brasil. Então você já imagina como não tem gente lá, né? Olha o trânsito como é que é. É que tem uns filminhos, né? Isso aqui é bastante interessante. Isso aqui são freezers. Tem aqui 35 freezers. Imagina? Essas coisas você vê na Índia, você fica bobo. Você vê, por exemplo, um cara passando com uma bicicleta, com um negócio 5 vezes maior que a bicicleta, e ele está ali pedalando, você não entende como é que ele está levando. Coisas que acontecem lá que não acontecem no Brasil, né? Você pega lá prédiozinhos de 5 andares, que aqui uma máquina levaria os tijolos e tudo mais. Lá não. Lá você vê o cara subindo com 10 tijolos na cabeça, os 5 andares, para chegar lá em cima e deixar para o pedreiro o que ele vai fazer. Por quê? É muita gente e pouco trabalho. Então, esses maquinários acabam não entrando na Índia. Tinha outras fotos interessantes, mas o tempo não iria nos permitir. Cada lugar tem um templo. Cada lugar tem uma adoração. Você vê aqui, só nesse espaço aqui, você vê que você tem esse templo, você tem esse que é outro templo, que está na outra rua, esse do lado do outro templo. Daí tem a ideia desses 560 mil deuses. São culturais mesmo, né? Isso aqui foi numa festa que nós fomos lá no Uplift, que era uma empresa, o rapaz era adventista,
E era uma ONG, né? E minha filha e meu genro estavam trabalhando para essa ONG. Aqui, um dos lugares mais belos da Índia, isso aqui é o Taj Mahal, aqui no fundo. Ele é imenso, um pouco menor que a Basílica de Aparecida aqui. E ali dentro só tem 2 tumbas, o do rei e da rainha. Mais nada. E tudo em mármore, exatamente tudo, da parede ao piso, mármore. Só que a poluição não o deixou mais branco como ele era, ele está assim meio bege, né? E aí o que ocorre? Aonde entra o problema? Aonde entra a botija? Aonde entra as vasilhas vazias? Minha filha mudou para a Índia, conheceu o marido dela aqui, se casaram, foram para o Líbano, ficaram 3 anos no Líbano, depois vieram para cá na pandemia, se formaram em mestrado e foram para a Índia. Só que vocês conhecem como é família. Família tem problema, não tem? A gente arruma problema com família, né? O marido, com a esposa, com o filho. E quando a sua filha casa com alguém que é de uma outra cultura, os casamentos transculturais sempre são muito complicados, né? E eu tive alguns desentendimentos com o meu genro em relação da cultura dele, da nossa cultura ocidental. Tivemos alguns problemas. E nesse ter alguns problemas, não houve tempo hábil para a gente se reconciliar. E minha filha foi com ele para a Índia, depois de estarem morando aqui, foram para a Índia para trabalhar para essa ONG de uma pessoa adventista. As coisas não deram muito bem, ficaram lá 6 meses mais ou menos e foram para uma outra atividade lá na Índia mesmo. Só que daí, como vocês viram no início, nós fomos para lá em novembro. Por quê? Eu tinha que resolver essas questões com a minha filha, com o meu genro. Minhas netas estavam ali, uma de 1 ano e pouquinho, a outra de 2 anos e alguma coisa, a diferença de 2 anos uma para a outra. Eu precisava fazer isso. Eu tenho claustrofobia, lugar fechado para mim é terrível, muito baixo. Imagina, a Índia, além de não ser perto, é muito longe. É longe demais. Você pega o primeiro voo daqui para Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, são quase 15 horas de voo. Depois você pega mais 6 horas até Delhi. E depois de Delhi até onde ela morava, que era Rajalabad, uma coisa assim, eram mais 4 horas de voo. Então você imagina isso, para quem tem problemas? Mas eu precisava estar lá. Eu precisava me reconciliar com ele, me reconciliar com ela. Eu tinha 2 netas, estão crescendo. E quem era o mais velho na situação? Eu. Por mais que talvez em algum momento eu tivesse razão, ou ele, não importa. Agora era a hora de buscar relacionamento. Agora era a hora de estar perto, de buscar. Quem é que não tem um irmão problema? Quem não tem? Se não for você o problema. Temos. E precisamos resolver isso. Às vezes é só atravessar a porta do quarto. Do lado. Então fica aqui meu apelo. Não espera fazer como eu. Ter que atravessar aí 2 oceanos, um deserto, para chegar onde minha filha estava. Estivemos lá em novembro. Passeamos 30 dias na Índia. Vimos tudo isso que vocês viram aí e muito mais. Conheci a Índia verdadeiramente. E lá nós nos reconciliamos como família. Foi muito bom. Momentos de pôr do sol, as crianças juntos, foi muito bom. E isso trouxe para minha filha a certeza que eu era aquele pai que ela me conheceu quando era pequenininha. Apesar de trabalhar muito, mas era aquele pai. E aí aconteceram as coisas. Nós voltamos em dezembro, passamos no mês de dezembro aqui. Quando foi no mês de janeiro, finalzinho de dezembro, para janeiro, uma coisa assim, ele ligou para mim que tinha dado errado esse serviço e tal, que as condições não eram favoráveis, mas que ele não via mais condições de sair da Índia. Pelo que eles estavam ganhando, a passagem é muito cara, as crianças agora estariam pagando. E que ele só estava me avisando que tinha uma previsão de vir, mas que não poderia vir e não saberia quando mais poderia vir. Naquele momento, sabe quando o Espírito Santo põe a mão em você e fala assim, filho, eu te constituí para esse momento. Eu te levei para lá, você gastou, ficou 30 dias, agora você voltou, para mostrar para você que quem está no comando sou eu. Eu disse para ele assim, Hezron, pega minha filha, pega as minhas netas, vai para o aeroporto e vem embora para o Brasil. A tua família e a tua casa é aqui. E aí, no dia 18 de fevereiro,
Eles chegaram com tudo. Vendeu tudo que tinha lá, deixou tudo para trás, 12 malas, e vieram embora para o Brasil. Chegaram no Brasil, está aí ele. Aqui é a Olívia e aqui é a Celina, que estava dormindo aqui. Nós no aeroporto, o dia que nós pegamos ele. Dá para perceber a expressão de felicidade? Dá para ver isso? Não tem dinheiro que pague? Dá para ver isso? Um homem que foi abraçado, acolhido, como um filho? Porque duas pessoas se predispuseram a resgatá-los, como família, como unidos. E eles vieram para cá. E agora? Quantas vasilhas vazias vocês imaginam que teriam que ter sido cheias? Apenas um comparativo, eu até anotei para não... Casa, eles iam precisar de casa, iam precisar de utensílios, cama, mesa, banho, móveis, emprego concretizado, escola para a Olívia, escola para a Celina, logística de tudo isso. Eu parei de contar quando tinham sido feitos 22 milagres, sem a mão do homem. Um azeite, carregado de perdão, de misericórdia, de humildade. Apareceu a casa, que a Associação Paulistana concedeu a eles. Apareceu emprego para ela, emprego para ele, dando aula hoje no Colégio Adventista do Jardim Liberdade, em São Paulo. Apareceu a menos de 10 minutos da casa delas, no centro de São Paulo, uma creche para menina menor, que é a Celina. A Olívia, estudando no Colégio Adventista. Ele dando aula, minha filha dando aula. 3 ou 4 igrejas se reuniram e deram cama, deram sofá, utensílios, cama, mesa, banho. E todas as vasilhas vazias foram sido cheias. Porque o Espírito Santo de Deus moveu os nossos corações para estarmos lá em novembro. E moveu o coração deles para saberem que aqui é o lugar deles. Onde as minhas netas poderiam crescer, serem educadas nos caminhos do Senhor. Porque lá, apesar de termos 2 colégios gigantes, nós não temos professores com formação adventista, são todos hindus, professores hindus que dão aula na escola adventista, que é o que nós podemos fazer lá naquele país, que 80% é hindu. Mas tem outros problemas, né? A minha pequenininha escreve mais com a mão esquerda do que com a direita. Lá isso é um problema, porque a mão esquerda é só para limpeza, para higiene pessoal. Já teríamos um problema aí. Mas Deus consegue fazer o caminho extraordinário de volta para o relacionamento de uma família. Aqui está as minhas preciosidades. Olívia e Celina, agora na educação adventista. Isso não é maravilhoso? Você viu o agir do Senhor? Minha filha, quando nos trouxe para a igreja, que nós éramos umbandistas, e minha esposa era de mesa branca, trouxe-nos para cá porque ela estudava no Colégio Adventista. Tudo começou no Colégio Adventista, na educação adventista. Trouxe os pais e agora as filhas iniciam um novo ciclo da minha família dentro da Adventista. Aqui está o que Deus me deu de melhor. O que nos une é maior do que nos separa. Lembra do título? O que nos une é maior do que o que nos separa. Aqui vocês vão ter Rafael, Camila e Gabriel. E essa aqui é a Vitorinha, que é filha deles. Dá para ver, né? Eu tenho os branquinhos e tenho os meus pretinhos. Coisa mais linda do mundo. Eu posso falar isso sem problema nenhum, viu? Porque eu tenho isso. E os amo. Tem gente que fica com mimimi, né? Então, aqui está a Celina e aqui está a peça rara. Ela gosta de fazer as graças dela. Aqui o Hezron, né? O Hezron é pastor adventista e Maria Luísa. E aqui a razão da minha alegria, minha esposa. Isso é na minha casa. Eu sempre sonhei com uma foto dessa. A minha família toda reunida. Isso aqui agora foi recentemente, lá em casa, para a gente perceber que Deus é Deus. E é Ele quem guia, e é Ele quem se apronta. Tem problema em família? Resolve. A botija pode ser pequena, mas os milagres
são incontáveis. Irmão White, eu concluo com isso. Lar Adventista, página 266, presta atenção. O poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha, em suas dificuldades da infância, nos perigos da sua juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida dos seus filhos. Tire tempo para orar pelos seus filhos. Tire tempo para orar pela sua esposa. Tire tempo para orar pelo seu esposo. É isso que nós vamos apresentar quando Jesus voltar em breve nas nuvens dos céus. Não será outra coisa. Será isso que Ele te deu. Podemos orar? Curva a sua fronte. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse primeiro dia da semana, onde podemos abrir a Tua palavra, Senhor, e lermos quantas maravilhas o Senhor fez na vida de uma família que foi temente ao Senhor, ao servo de Eliseu, quando recolheu os profetas ao Teu mando, e ele veio a falecer, Senhor. Mas o nome dele foi honrado quando Eliseu orienta sua esposa, e ela não tinha nada, era uma botija só. Mas honrou o Teu nome e o Senhor os honrou. Deu a ela condições de pagar a dívida, não perder os filhos e seguir até que eles fossem grandes. A mim o Senhor fez a mesma coisa, Senhor. O Senhor deu a oportunidade para que eu te reconhecesse nas pequenas coisas. Levou para que eu pudesse ver a Índia de perto, conhecer, entender agora a cultura do meu genro e assim trazê-lo como um filho de volta. Honrá-lo, a ele, a minha filha e minhas netas. Obrigado, porque o Senhor me deu essa oportunidade. Mas eu rogo, Pai, por esses que nos escutam, ou aqui na igreja, ou em algum momento por esse vídeo, que eles tenham coragem de atravessar apenas um corredor, uma porta, para se reconciliar com os seus. Seja por uma pequena desavença ou uma grande desavença, porque tudo começa pequeno, Senhor. Dê a eles coragem, inspiração, para que se realinhem, porque o Senhor está voltando. O tempo urge. E o inimigo das nossas almas sabe disso. E tem se aproveitado disso com as famílias. Abençoa pastor Lamarque e sua família, os anciões dessa igreja, Senhor, que são tão pouco procurados por essa membresia. E fica aqui o meu apelo, Pai eterno. Que o Teu Santo Espírito os incomode, que nos procurem, para que possamos orientá-los. E como uma família, Senhor, vencermos as armadilhas e as artimanhas do inimigo. Guarda-nos nessa semana. Nos traga de volta na quarta-feira, quando a Tua palavra mais uma vez será aberta e o Teu nome será louvado e engrandecido. Dai-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.